Oi, gente. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. De repente veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções. Tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homem de decisão rápida, pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu mesmo formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa. Perguntou ele: por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo o que preciso saber. Aparou o jovem. Shahrul nada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhando a terra. Eu podia ter então a sua idade. Quando a coluna em que me encontrava se aproximou, o velho e bom Megido. O fazendeiro zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado junto a mim. Olhe para esses companheiros preguiçosos, protestou ele. O que maneja o arado não faz o menor esforço para abrir sulcos profundos. Nem os batedouros conseguem manter os bois na linha certa. Como podem esperar uma boa colheita, arando de tal forma? Disse que Megido estava acorrentado a você? Perguntou Radan Goulart, surpreso. Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço e um pedaço de pesada corrente entre nós. O seu lado achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinha-o conhecido em Arraú. No final vinha um homem a quem chamávamos de pirata, pois não nos dissera seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo, porque trazia no peito uma tatuagem de serpentes, entrelaçadas à moda do mar. A coluna era assim, constituída para que os homens andassem de 4 em 4. Você estava acorrentado como um escravo? Perguntou Radan Goulart sem acreditar. Seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca insinuou nada a esse respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Shahrul nada olhou diretamente nos olhos. Você pode contar com o meu silêncio. Mas estou perplexo. Conte-me como chegou a ser um escravo. Shahrul nada deu de ombros. Qualquer homem, pelo acordar numa bela manhã com Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogos e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências de meu irmão. Numa briga, ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou à viúva, desesperado, para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher raivosa me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça, protestou Radan Goulart. Mas diga-me, como conseguiu ganhar a liberdade? Calma, chegaremos lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos esses homens que estavam trabalhando, a terra zombaram de nós. Um deles tirou o chapéu, rasgado da cabeça, e fez uma missura, quase gritando: Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei.
Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto, tijolos de lama e sopa de cebolas. E todos eles riram ruidosamente. Pirata encolerizou-se, xingou-os. Que querem dizer com isso que o rei nos espera nas muralhas? Perguntou-lhe. Que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolos até que nossas costas se quebrem. Talvez eles surrem até a morte antes que os próprios tijolos acabem com você. Mas eu não deixarei que me batam. Eu os matarei. Megido tomou a palavra. Não faz sentido para mim a ideia de amos batendo em escravos, diligentes dispostos ao trabalho, até a morte. Os amos gostam de bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer trabalhar pesado? Comentou Zabado. Esses homens aí, curvados ao arado, são sujeitinhos espertos. Não estão quebrando as próprias costas, só fazem de conta que estão dando duro. Você não prospera usando de malandragem, protestou Megido. Se conseguir lavar um hectare, terá sido um bom dia de trabalho, e o homem reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive. Minha fazenda, meu gado, leiteiro, minhas colheitas, tudo. Vejam só quem fala. E onde estão essas boas coisas agora? Zombou Zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo. Se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos d'água ou algum outro trabalho fácil. Enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso, idiota ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-me da corrente mestra e, quando os outros dormiam, atraí a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes, espécie de tratante, que além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godoso, sussurrei, quando chegarmos à Babilônia seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Por que quer saber? Perguntou ele cautelosamente. Mas não está vendo? Insiste, sou jovem, quero viver, não quero trabalhar nem ser espancado até a morte. Nas muralhas. Tenho alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa. Você é um bom camarada, não perturba, Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravos. Agora ouça, quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia estará carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era nosso único raio de esperança, quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximamo-nos das muralhas e pudemos ver
As fileiras de homens como formigas negras subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando o fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama. O maior número carregava os tijolos em imensos cestos através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam aos chicotes de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem, esgotados, e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornarem a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhes os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo seriam tragados para baixo, a fim de juntar-se aos outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso o que esperava o filho de meu pai, se não fosse vendido no mercado? Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões da cidade até a prisão dos escravos, e na manhã seguinte levados para a praça do mercado. Ali o resto dos homens achava-se petrificado de medo, e só o chicote de nosso guarda pôde convencê-los a adiantar-se para serem examinados pelos compradores. Megido e eu mesmo falávamos avidamente com qualquer homem, e quem se nos permitir, dirigimo-nos. O negociante de escravos chamou os soldados da guarda real, que algemaram pirata e brutalmente o açoitaram. Quando ele protestou assim, que o carregaram dali, senti uma grande pena dele. Megido percebeu que logo seríamos separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência, para deixar marcado em minha mente, como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam, fazendo dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então quem se importa que as vigas sejam pesadas ou que se ache distante o lugar aonde tende a apanhar água para o estuque. Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele o mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e torna o homem melhor. Ele se calou quando um fazendeiro trocundo aproximou-se do cercado e nos olhou como quem examina uma mercadoria. Megido interrogou-o sobre sua fazenda e colheitas, logo convencendo o homem de que seria de grande utilidade para ele, depois de uma violenta negociação com o vendedor de escravos. O fazendeiro tirou de sob a túnica uma gorda bolsa e logo Megido seguiu o novo amo, saindo do campo de minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia, Godoso confiou-me que o vendedor estava impaciente e que não ficaria ali mais uma noite. Antes, transferiria todos os que tivessem restado ao pôr do sol ao comprador do rei. Eu estava ficando desesperado quando um homem gordo de aparência afável aproximou-se de onde nós nos encontrávamos.
e perguntou se havia ali entre nós algum padeiro. Cheguei para perto dele dizendo: por que deveria um padeiro, como você procura outro padeiro de talento inferiores? Não seria mais fácil ensinar um homem decidido como eu os seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho. Dê-me uma chance e farei o impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso. Ele ficou impressionado com minha boa disposição e começou a negociar com o vendedor, que não tinha reparado em mim desde que me comprara, mas que agora gabava com eloquência minhas habilidades, saúde e boa constituição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha alegria, o negócio foi fechado. Saí dali seguindo meu novo mestre, achando que era o homem de mais sorte da Babilônia. O novo lar era muito a meu gosto. Naná Naide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr e acender a lenha no forno e a reduzir a um pó finíssimo a farinha de gergelim para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados os cereais. Uma velha escrava que servia como governanta, Suaste, alimentava-me convenientemente e estava satisfeita com minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance, há muito esperada, de mostrar-me útil a meu amo, e quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Naná Naide que me ensinasse a fazer a massa do pão e a assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e a assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio encantou meu dono, mas Suaste balançava a cabeça, desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar com a aquiescência de Naná Naide. Se eu encontrasse uma ocupação lucrativa para a parte da tarde e que ele não se importaria em dividir comigo os meus próprios ganhos. Tive a seguinte ideia: por que não assar uma quantia maior de bolinhos de mel e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade? Apresentei o plano a Naná Naide, dizendo-lhe: se eu puder usar minhas tardes depois que os pães estiverem assados, a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo para que eu possa ter o meu próprio dinheiro e gastá-lo com essas coisas que todo homem deseja e precisa? Mais do que justo, concordou ele. Quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas nossos bolinhos de mel, ele logo se entusiasmou com a ideia. Eis o que faremos, sugeriu. Você venderá cada 2 bolinhos por uma moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha, o mel e a lenha para o forno. Dividiremos o que cobrar meio a meio. Fiquei muito feliz com seu generoso oferecimento que me permitiria guardar para mim um quarto das vendas. Naquela noite trabalhei até tarde para fazer uma bandeja na qual empilhar os bolinhos. A Nanaíde me deu uma de suas túnicas, usadas para me mostrar apresentável. E Suaste ajudou-me a remendá-la e lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja e percorri
as ruas apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado, e isso me deu um grande desânimo. Prossegui e já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair, e logo minha bandeja ficou vazia. Naná Naide revelou-se contente com meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de cobre. Megido tinha razão quando afirmava que o amo apreciava o bom trabalho de seus escravos. Nessa noite, eu estava tão exultante com meu êxito que quase não pude dormir, tentando imaginar a soma total dos ganhos em um ano e de quantos anos precisaria para comprar minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja, repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certo. Um desses não era outro senão seu avô, Arade Goulart. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa, indo de uma ponta à outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para si mesmo e 2 outros para o escravo, sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô disse-me, um dia, uma coisa que nunca mais esquecerei. Gosto de seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender, Radin Goulart, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem? Sozinho numa grande cidade, lutando com tudo que tinha em si, para encontrar um modo de livrar-se das humilhações. À medida que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo. Exatamente como dissera Megido, eu estava feliz. Mas Suaste mostrava-se preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogo, disse ela. Não coube em mim, de contente, quando um dia cruzei com meu amigo Megido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregados de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto o meu bom trabalho que agora sou capaz, como vê, ele me confia os negócios do mercado, inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando e Naná Naide tornou-se cada vez mais ocioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a estar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas. Frequentemente eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais. Um dia fiquei surpreso ao ver Zabado, esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas cobertas de chagas e lanhaduras devido ao chicote dos inspetores. Tive pena dele e estendi-lhe um bolinho, que ele devorou imediatamente como um animal, faminto. Percebi seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja. Por que trabalha tão arduamente? Perguntou-me um dia Arade Goulart. Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra-se? Contei-lhe o que Megido dissera
sobre o trabalho e como este estava provando ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje, repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará? Quis saber seu avô. Bem, respondi, tenciono tornar-me comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um escravo. Formei uma sociedade com meu amo. Alto lá, interveio Radagulá. Não ouvirei mentiras que ultrajem meu avô. Ele não foi escravo. Seus olhos faiscavam de raiva. Charru nada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente em Damasco. Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsa ilusão? Radagulá endireitou-se na cela. Numa voz sufocada por profunda emoção, replicou: Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os para que as pessoas não morressem de inanição. Agora você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo da Babilônia? Tivesse permanecido como escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível. Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se de seus infortúnios e dedicaram-lhe todo o resto celeste. Depois de ter me contado que era um escravo, continuou Shahrazad. Explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade agora que tinha o dinheiro para comprá-la. Estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito, não fazia boas vendas e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu. Seu caminho dizendo está contente por eu tê-lo censurado por sua covardia. Um dia fui novamente além dos portões da cidade e fiquei surpresa ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito e um homem me disse: Então não soube? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temi aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi, por isso, a um recanto, em obras da muralha, de onde podia ver, acima das cabeças das pessoas. Pude ver dali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor, conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza, túnicas tão magníficas e cortinas de tecido dourada e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como o nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento, mas quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, percebi que ele era cruel e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas.
Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés, para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado, reconheci a tatuagem das duas serpentes entrelaçadas. Era pirata. Quando encontrei Arade Goulart novamente, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante que nos mudemos para outra cidade, onde ninguém saiba que já fui um escravo. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio. Capacitou-me a recuperar a confiança e minha habilidade de vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Swash me procurou profundamente abalada. Seu amo está com problemas. Temo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogo. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e ameaçando-no. Por que devemos nos preocupar com suas loucuras? Não somos responsáveis por ele, respondi em pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer, ele é um bom amo. Por que tais problemas vieram cair sobre ele? Os temores de Swash não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão, na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Saci. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu Swash de dizer-lhe que tinha me levado, sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo e o meu alforje, com as moedas de cobre preso ao cinto. Apressaram-me e deixaram o local, os pães ainda assando no forno. Amanhã a gente lê mais, mas é uma história bem interessante, né, gente? Que legal. Não esqueçam de comentar, dar o like de vocês e se inscrever aqui no canal. E me dizer o que vocês estão aprendendo com tudo isso. Eu tô amando isso daqui. Um beijinho e até a próxima.